Olá, meninas! O tema da nossa aula agora é organização hospitalar, certo? Então, vamos entender quais são os princípios gerais do hospital. Então, o termo hospital, ela tem uma origem, né, que vem do latim, hospitale, que é um adjetivo derivado de hospes, né, em português, que é hóspede, viajante, estrangeiro, significando aquele que dá o agasalho ou aquele que hospeda. Do primitivo latim, originaram-se os termos hospital e hospedale, que são aceitos em diversos países. Atualmente, né, o hospital ele tem sido caracterizado como uma empresa de prestação de serviços dentro do mais profundo sentido humano, do amor e da caridade. Além disso, o direito à saúde, como todos sabem, é universalmente reconhecido como alienável a todos os indivíduos ou a nação, constando uma das primeiras declarações aprovadas pelas Nações Unidas. Em 1977, foi instituída a primeira portaria do Ministério da Saúde, que foi a portaria número 400, que ela aprova normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde para hospital geral, de pequeno e médio porte. Depois nós vamos entender o que é cada um desses hospitais. Em 1978, logo após, o Programa de Estudos Avançados de Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, ela elabora um manual de organização e dos procedimentos hospitalares. E aí o objetivo desse manual era difundir, permitir o conhecimento dos estabelecimentos públicos e privados de pequeno, médio ou grande porte para um documento básico que começa a normatizar, simplificar e aperfeiçoar a organização interna dessas instituições, ou desses hospitais. Então, primeiramente, a função do hospital ela começa a se evoluir ao longo da história. E ela deixa de ser somente um centro de diagnóstico e tratamento de uma doença para começar a ter uma postura mais complexa, dentro de uma comunidade. E aí ela começa a se dividir para organizar no sentido de conseguir atender a todas as necessidades dessa população. Então, atender as necessidades preventivas, as necessidades de ensino, as necessidades de pesquisa. Vamos entender também sobre isso. Então, o hospital ele se divide em funções preventivas, restaurativas, de ensino e de pesquisa. Quando a gente fala em funções preventivas, a gente fala de uma supervisão de gravidez, de nascimento de uma criança, supervisão de um crescimento normal de uma criança, no controle de doenças transmissíveis, de uma educação sanitária, de uma saúde ocupacional, onde se fala de psicologia, de traumas, tudo isso. Tem a saúde restaurativa, que ela lida com a questão do diagnóstico. Tem o ambulatório, onde esse paciente não fica somente internado, ele faz acompanhamento e retorna para sua casa. E tem também a parte de internação. Nesse momento de restaurativa, ele pensa em um tratamento de doenças curativas e aquelas paliativas, aquelas que não tem mais cura, só ali para paliar o cuidado desse indivíduo até o leito da morte. E envolve procedimentos médicos, cirúrgicos e outros. E tem também a função de reabilitação, tanto a reabilitação física, quanto a mental, quanto a social, onde entra a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, certo? E os cuidados de emergência, como acidentes e cuidados também à doença, como o mal súbito. Tem também a função de ensino, que é onde começa a formação do nível técnico e médico, como muitos hospitais, certo? Que tem residências hospitalares. Nosso hospital mesmo, Clarista Andrade, ele tem uma residência médica, ele tem uma residência em nutrição, ele tem um suporte também para os alunos, na era do estágio curricular. Todos os hospitais, seja policlínica, seja UPA, eles têm essa questão também do ensino, certo? E a questão de pesquisa, os hospitais eles também investem em pesquisa, eles investem em coisas que vão trazer benefícios também para a comunidade. Agora, entendendo cada um, dentro da sua particularidade, quando a gente fala da função preventiva, prevenir uma doença é a função mais importante para um hospital. E aí, basicamente, essa prevenção, ela consiste em medidas de supervisão, acompanhamento desses clientes que necessitam dessas medidas tanto de controle quanto dessa educação sanitária.
Para que isso aconteça, é necessário que comece a existir uma intensa colaboração entre os diversos serviços. Então, só o hospital, ele não pode fazer com que exista essa função curativa na saúde. Ele necessita fazer uma relação com os leitos de atenção básica, né, com os profissionais, digo, né, de atenção básica, com os profissionais de um centro especializado, certo? Então, há essa comunicação, há uma sintonia para que exista essa medicina preventiva e curativa. E os hospitais, eles devem existir com programas de medicina preventiva em execução de maneira eficiente. Já a função restaurativa, ela é, sem dúvidas, uma das mais importantes no hospital, porque ela é executada por um complexo de técnicas capazes de realizar, tanto com rapidez quanto com eficiência, o diagnóstico e o tratamento dessas pessoas que necessitam, né, e procuram serviços e às vezes precisam de um tempo muito rápido, né, para não evoluir para um óbito. E aí a evolução histórica, né, e a substituição do empirismo, que é isso, aqueles cuidados baseados no que a gente achava, certo? No achismo, foram substituídos pela tecnologia. E aí eles começam a ter essa função restaurativa, provindo agora com instalação interessante, né? Uma instalação eficiente, com equipamentos, com organização, possibilitando uma margem maior de segurança, né? Um diagnóstico precoce de determinadas doenças, né? Descobrir diagnósticos precocemente e, consequentemente, ter um tratamento adequado para essas doenças e que o indivíduo tenha o que ele deseja, né? Durante o tratamento, que é a cura. Já a função de ensino, o hospital ele exerce também um papel fundamental na formação dos recursos humanos, né, para a área de saúde, e aí por isso que todos os hospitais podem ser centro de estudo em potencial, não somente para a prática de estudantes de medicina ou de enfermagem, mas para todas as áreas. É tanto que existem nos hospitais, tanto estudantes de nível técnico, de nível superior, de nível de pós-graduação, de nível de residência, certo? Então, existe técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem fazendo estágio, estudante de graduação de enfermagem, de nutrição, de psicologia, de odonto, né? Odonto também, os residentes, né? Enfermeira residente em obstetrícia, certo? Então, lembrem aí das fases de Taylor também, ó. Já a função de pesquisa, dentro do campo das atividades hospitalares, a pesquisa também envolve aspectos médicos, sociais e administrativos. Então, analisa o papel do hospital nesse contexto de cada função e aí, por ser um local dinâmico, deve manter sempre atualizado, né, testando e inovando novas técnicas, porque as doenças, ela têm as mutações, então a gente precisa estar sempre estudando para conseguir, né, alcançar o objetivo, né, investindo em recursos, e aí, com isso, obter melhores resultados na questão da curacidade, né, na questão de trazer a cura para esses pacientes. Então, por isso que o hospital ele também funciona como um pesquisador. Então, na classificação dos hospitais, a gente vai entender alguns pontos, tá? Então, durante a classificação, supõe-se uma série de requisitos que tem por objetivo medir o desempenho desses serviços prestados, com base no que é estabelecido mesmo pelo Ministério da Saúde. E a finalidade disso é estimular a melhoria do atendimento prestado a esse cliente, certo? Elevando sempre o padrão dessas instituições. Mais adiante vocês vão entender um pouco sobre o que é a acreditação hospitalar, certo? Isso é assunto para as próximas aulas. Desculpa. Então, a assistência hospitalar, ela pode ser classificada da seguinte forma: uma assistência geral e uma assistência especializada, certo? E tem outras também que a gente vai observar. Na assistência geral, ela é aquela prestada por hospitais gerais, que atende a muitas enfermidades. Então, ela não atende somente aquela determinada doença, ela atende a várias doenças. E já numa atenção especializada, é aquela que é responsável por determinada doença. Por exemplo, tem hospitais que atendem só tuberculose, tem hospitais que são mais ligados às doenças mentais, ao câncer, à obstetrícia, a uma atenção mais voltada para criança e neonato, certo? Então, isso se chama atenção especializada. Um exemplo, como o Hospital Geral, que atende todas as enfermidades, em Feira nós temos o Clécio Andrade, e como atenção especializada nós temos
o Lopes Rodrigues, que é uma atenção especializada em doença mental, a Unacom, que é mais ligada a essa questão de câncer, né? A Clínica Senhor do Bonfim, que é mais ligada à questão de problemas renais, certo? E assim sucessivamente. Os tipos de hospitais, né, de acordo com a lei orgânica que sai, onde sai tudo isso referente ao que são os hospitais, e aí começa a se dividir os hospitais, certo? Dividindo com relação ao nível de competência, o nível de serviços médicos. Então, um hospital primário, ele pensa também na profilaxia, né, na prevenção da doença e uma clínica mais voltada para a parte básica. Já um hospital secundário seria um hospital básico, sem muitos recursos avançados no tratamento das doenças. E um hospital terciário seria um nível tecnológico já bem desenvolvido. E aí, à medida que aumenta o nível dos serviços médicos prestados nessa instituição, aumenta também o nível de capacitação desses recursos humanos e também a sofisticação tecnológica dos equipamentos, tá? Ainda com relação aos tipos de hospitais, nós temos o hospital oficial, que é onde o provimento cabe direta ou indiretamente à administração pública. O que é isso? O hospital, ele é mantido através do dinheiro, de uma verba que vem de uma instituição pública, vem do governo, tá? Aí esse hospital oficial, ele pode ser tanto a partir de uma administração central, onde o hospital ele é mantido por órgãos de uma administração centralizada federal, estadual e municipal. Então, a verba que mantém esse hospital pode ser tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, ou ele pode também ter uma administração descentralizada ou paraestatal, onde o hospital ele é mantido por órgãos da administração descentralizada federal, estadual ou municipal, pela sociedade de uma economia mista ou por uma fundação. Por exemplo, tem hospitais que tem a parte que é mantida pelo Estado e tem a parte que é mantida por uma fundação, né? Existem algumas fundações hospitalares, como a Fundação José Silveira, certo? Entre outras de Salvador. Hospitais mesmo, como o Hospital da Mulher em Salvador, é mantido por uma administração descentralizada, onde é uma fundação que tem o provimento de valores, né? Um provimento de dinheiro mesmo para manter essa instituição. Temos os hospitais particulares, certo? Isso todo mundo conhece, que são instituições particulares ou de um direito privado. Então, temos os hospitais lucrativos, que objetiva o lucro da empresa, compensando o emprego do capital com distribuição do dividendos. O que é isso? Aquele hospital particular que ele paga também os trabalhadores para trabalhar, né? Então, é MEC, São Mateus, enfim. E os hospitais não lucrativos, que não objetiva o lucro, não remunera os administradores e não distribui benefícios a qualquer título. Então, apenas aplica integralmente os recursos na manutenção que tenha idênticos objetivos sociais. Então, são aqueles hospitais onde o lucro, né, a lucratividade, vai para a parte dos insumos, né, a parte do que é necessário mesmo para manter aquele serviço, tá? E um hospital filantrópico é aquele hospital que não tem fim lucrativo. E aí, em 1973, né, com o decreto 1840, ele proporciona assistência gratuita a 1/5 do total de seus serviços. E aí ele apresenta o seguinte: não consegue remuneração, gratificação, vantagem ou benefício de qualquer espécie e a qualquer título, a dirigentes superiores, diretores, sócios, irmãos. O que é isso? Por exemplo, o hospital, a Santa Casa, certa Casa de Saúde, ela é um hospital filantrópica. Então, o Dom Pedro de Alcântara é um hospital filantrópico. Ele recebe, mas ele tem uma parte que é destinada ao SUS, certo? E aí, essa parte é filantrópica, ela se mantém por um dinheiro, por um benefício que não é governamental, certo? E por isso também ele tem um atendimento tanto o SUS quanto o particular. Os hospitais beneficentes é o hospital particular, que não tem fim lucrativo, cuja finalidade é prestar assistência hospitalar a um grupo específico de pessoas, a respectivos dependentes que contribuem como associados, certo? Então, é aquele hospital que ele é restrito apenas àqueles que são sócios, certo? Ou tem um plano de saúde, por exemplo.
Com relação agora ao tempo de permanência do paciente no hospital, os hospitais são divididos em crônicos, hospitais de longa permanência e hospitais agudos ou de curta permanência. Os hospitais crônicos, né, são aqueles que destinam a prestar assistência a pacientes cujo quadro clínico se tenha estabilizado, certo? Aquele paciente que fica um período, né, considerado longo, um período considerado estável para que depois ele possa ir para sua residência. Já os hospitais de longa permanência é aquele cuja permanência é mais prolongada, porque ele atende mais doenças graves, né? Ou um prognóstico negativo, onde esse indivíduo ele não tem tantas chances de sobrevivência ou tantas chances de melhora. E aí, geralmente, essa permanência ela varia em torno de 60 dias. Por exemplo, é o caso dos hospitais de psiquiatria, tá? Já os hospitais agudos ou de curta permanência é aquela cuja permanência é em média e não ultrapassa a mais ou menos 30 dias, que é o caso das situações médicas de emergência, né, ou doenças agudas. Por exemplo, quando o indivíduo vai fazer uma cirurgia, se espera-se que ele melhore do processo cirúrgico e depois ele receba a alta, tá? Então, geralmente são hospitais de curta permanência. Com relação ao grupo etário que é atendido nesses hospitais, nós temos o hospital infantil, que destina-se a assistir pacientes com idade de até 12 anos, podendo essa faixa etária ser máxima e variar em alguns hospitais. Por exemplo, o nosso Hospital da Criança, ele recebe crianças até 16 anos, certo? Os hospitais geriátricos destinam-se a assistir mais pacientes idosos. E o hospital de adulto destina-se a assistir o paciente adulto, como, por exemplo, o Hospital Geral Clédio Andrade, ele recebe pessoas a partir de 16 anos. Então, o paciente não é mais aceito, por exemplo, no Hospital da Criança e ele tem que ser admitido já no hospital de leito adulto, tá? Com relação ao tamanho do número de leitos, existem aqueles hospitais de pequeno porte, que eles variam entre 25 a 49 leitos, os hospitais de médio porte, onde variam entre 50 e 149 leitos, os hospitais de grande porte, que variam de 150 a 500 leitos, e um hospital de porte especial, um porte extra, né, que é aquele hospital enorme, que ele tem mais de 500 leitos hospitalares para abrigar esses doentes. Com relação à estrutura organizacional do hospital, né, o hospital ele é uma organização que tem características próprias que diferenciam de outras instituições. Então, muitas áreas funcionais do hospital, elas dependem uma das outras e se relacionam, certo? Então, uma clínica para funcionar, ela precisa da bioimagem, que é onde faz o raio-x, ela precisa do laboratório, certo? Uma UTI, ela precisa de tudo isso, ela precisa de uma comunicação com o centro cirúrgico, entre outras. Então, para que aconteça esse funcionamento eficiente, ela precisa, de uma maneira como um todo, certo? Ter um somatório e não as partes desagregadas, não as partes fragmentadas. Então, para compor uma estrutura organizacional do hospital, necessita-se, né, de uma direção superior, que é uma autoridade máxima, que é responsável pela instituição. Então, tem os diretores médicos gerais. Então, compõe essa estrutura de hospital tanto um conselho diretivo, né, com o diretor médico e sua equipe, tanto a diretoria, então tem a diretoria médica, tem a diretoria geral de enfermagem, tem a diretoria geral de fisioterapia, certo? E também um corpo clínico e o corpo profissional, que são todas as pessoas que compõem esse hospital. Então, dentre eles, o corpo de enfermagem, o corpo de fisioterapia, de nutrição, o corpo de higienização, certo? Então, todos os colaboradores desse hospital. Além desse corpo clínico e o corpo profissional, faz também parte dessa estrutura organizacional o laboratório clínico, a parte de transfusão, a parte de anatomia patológica, a parte de radiologia, a parte de anestésio, a parte de uma medicina física, a parte de eletro, certo? Que é bioimagem também, a parte de hemodinâmica, que entra aí a parte, por exemplo, de hemodiálise, certo? A parte de endoscopia, a parte de uma medicina nuclear, né? No caso de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Tem também o serviço social, o serviço de nutrição, o serviço de farmácia, né? O serviço do refeitório, quem trabalha no refeitório também, que faz parte lá da parte dietética.
O serviço de arquivo médico e estatístico, que é quem fica com a parte, né, sabe, pelo prontuário. O serviço de fisioterapia, a parte de biblioteca, né, os grandes hospitais, se eles são responsáveis pelo ensino, a maioria tem biblioteca em sua organização. O serviço de comunicação e arquivo de protocolo ou secretaria, o RH, né, que são os recursos humanos, a parte de recurso material e a parte também de recurso financeiro, tá? Tem também a parte de contabilidade, de engenharia e manutenção hospitalar, porque as coisas também são danificadas, né? Maca quebra, né? O leito quebra, precisa ser consertado. Tudo do hospital precisa passar por uma manutenção. E por isso precisa dessa engenharia hospitalar. A questão do processamento de dados, porque se usa um sistema no hospital, né? Se usa um computador para lançar tudo que a gente faz, então também precisa dessa parte tecnológica, a parte de lavanderia e rouparia, de zelador, né? Tem também a parte de portaria, a parte de serviços gerais, de transporte, de telefone. Então, para um hospital funcionar, percebam que são muitas pessoas envolvidas e que todas trabalham em conjunto para que seja de maneira eficiente, certo? E não cada um no seu espaço, de maneira fragmentada. Essas são as referências da nossa aula e espero que vocês tenham entendido, tá certo?